Boa noite a todos. Que a paz do amigo Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo nossos corações, as nossas mentes, em todos os momentos das nossas vidas. Esse amigo maior que é Jesus, que nos sustenta no momento das nossas dores, alegrias, tristezas, agonias, que nos permita, Senhor, na noite de hoje, estarmos todos nós com o coração apacentado, com as nossas mentes abertas, para o que será nos trazido através do seu evangelho de amor, das suas palavras de vida eterna, dessa doutrina de amor que nos deixaste com o seu Consolador prometido. Que possamos estar totalmente abertos e receptivos a essas mensagens de amor. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração e permite que possamos dar por iniciado o estudo, a sala de estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Boa noite a todos, queridos amigos, no Ideal Espírita. Mais uma vez aqui nos encontramos. É um prazer muito grande estarmos partilhando com vocês um pouco do nosso conhecimento dessa doutrina de amor que o Cristo nos deixou como Consolador prometido. E é um prazer muito grande, né? E vocês estarem participando, partilhando e exercitando a paciência conosco. E na noite de hoje estaremos trazendo um tema que será realizado em duas partes. E o tema geral é um seminário que fizemos esse ano passado em várias casas, que é saúde e espiritualidade. Faremos a primeira parte desse seminário, desse estudo, e na quinta-feira que vem, se Deus nos permitir, estaremos trazendo a segunda parte, ok? Então vamos começar as nossas considerações. Saúde e doença. Saúde e doença. A medicina está tão especializada que atualmente, quando adoecemos, procuramos diretamente o médico especialista daquela área do corpo que está enferma. Não é verdade? Adoecemos, procuramos um especialista, vamos a um médico, para ver o que efetivamente está acontecendo. Nós falamos para o médico: eu sou doente do estômago, ou meu coração está com problemas, como se nós pudéssemos ter apenas um coração ou um estômago doente, não é? Sem que o todo estivesse em desequilíbrio, né? Ou seja, saúde e doença é uma balança, ela tem que estar realmente em equilíbrio, nunca em desequilíbrio. E a maioria de nós realmente se encontra mais doente que com saúde. Então nós temos que manter esse equilíbrio para ter a nossa harmonização interior, né? E ele continua: doença e saúde se refere ao estado em que se encontram as pessoas, e não o estado de órgãos ou parte do corpo. Ou seja, a doença e saúde se refere ao estado em que se encontram as pessoas, né? Ou estão bem, ou estão com saúde, ou estão com doença, né? E não o estado dos órgãos ou parte do corpo. A nossa querida Joana de Ângeles nos ensina, através do médium Val Pereira Franco, que saúde ou doença é uma opção pessoal. De nós estarmos com saúde ou estarmos doentes, é uma opção pessoal nossa, né? No livro Momentos de Consciência, da nossa querida Joana de Ângeles, pelo nosso querido Val Pereira Franco, a Joana de Ângeles cita algumas situações alarmantes
que são prenúncio de enfermidade em instalação em nós e se caracterizam pela incapacidade de pedir desculpa por uma ação infeliz, recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu, abraçar alguém inamistoso, conciliar o sono por causa de uma ideia intranquilizadora, interromper um estado de ansiedade sem causa aparente, não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Olha só o que a Joana, Espírito Joana nos alerta. Então, é prenúncio de enfermidade em instalação. São alarmes, sinal vermelho vai acendendo. Pedir desculpa por uma reação infeliz. É difícil? A grande maioria das pessoas não consegue pedir desculpa porque o orgulho está tão latente ainda dentro de nós que nos impossibilita de pedir desculpa, de pedir perdão. Né? Olha só. Né? Perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Né? O Cristo nos recomenda. Então, pedir desculpa. Ô, fulano, me desculpe, eu errei. Como é difícil, é tão simples, tão fácil e muito difícil para nós, quando erramos, detectamos que erramos, pedir desculpa. Nem sempre. Recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu. Às vezes nós estamos sereno, tranquilo, dentro do nosso trabalho, né? E de repente vem aquela pessoa, colega de trabalho, nos colocando situações e a nossa ira irrompe do fundo da alma. Né? E ali nos tornamos irados, entramos em discussão, entrando nas polêmicas, né? E quando aquilo cessa, como é difícil voltar e recomeçar aquilo que nós estávamos fazendo serenamente. Né? Muito difícil voltarmos ao nosso equilíbrio. Abraçar alguém inamistoso. É fácil? É fácil? Não precisa levantar o dedo não estou vendo ninguém levantar o dedo. Né? É fácil abraçar alguém inamistoso? Não fui com a cara daquele camarada. Né? Às vezes você não dá. As pessoas brincam assim, o meu santo não cruzou com fulano. Não cruzou, não bateu. Né? Então, é difícil você dar um abraço naquele que não te diz nada, você tem aversão. Como é difícil. Mas isso é um treinamento para nós, para o estado de equilíbrio de saúde nosso. Conciliar o sono por causa de uma ideia intranquilizadora. Né? A maioria das pessoas tem insônia, levam problemas para a cama. A grande maioria. Né? É difícil. É problema de financeiro, é problema de família, é problema perto do ente querido, problemas vários, né? Que levamos para a cama. Eu não sou referência de nada, não sou exemplo de nada, sempre coloquei isso aqui e coloco com muita serenidade. Mas eu, com a doutrina espírita, ao longo dessa nossa caminhada, lá desde 1978, quando me tornei espírita, fiz a opção de ser espírita, né? Eu aprendi muito, continuo aprendendo muito, aprendi muito pouco, né? Mas já aprendi, já absorvi. E eu consigo hoje a não levar problema para a cama. Quem me conhece sabe muito bem disso. Né?
Por pior que seja o problema que eu tenho, na hora de dormir, eu entro no meu quarto, fecho a porta e dou tchau pro problema. Por quê? Porque você tem um problema, na hora de dormir vai para a cama, tem insônia, começa a ruminar aquele problema que você não conseguiu resolver durante o dia e tem que resolver de qualquer maneira, está na sua cama, perdeu o sono, não tem mais sono, entrou em estado de insônia, rola a noite toda na cama com aquela ideia na cabeça e amanheceu o dia, não dormiu, se prejudicou interiormente e ao abrir a porta do quarto, o seu problema continua lá fora e fala assim, bom dia, continua aqui. Não é assim? Então a noite de sono é para nós dormirmos. Não vamos solucionar absolutamente nada na noite do nosso sono. Pensando naquela monte de ideia, ajuda que o céu te ajudará. A espiritualidade procura esse momento de descanso nosso para nos trazer, né, pensamentos bons. Quantas vezes você deita com um problema e de repente, no meio da noite, acorda com a solução? Já aconteceu com alguém dos senhores e senhoras? Com certeza sim. Tive uma ideia brilhante. Você teve? Não, tiveram a ideia brilhante e colocaram para você na hora do seu sono, que é o momento que você tem o desdobramento do seu corpo, né? O desdobramento do espírito, ficando ligado no cordão fluídico, pela umbilical, né? Uns chamam de cordão de prata, de o que quiser, e somos levados. E ali, os luzeiros queridos se aproximam de nós, trazendo soluções que nós às vezes nem observamos, de tão envolvido que nós estamos. Então, no momento do nosso sono, é o momento de serenidade, é nos entregarmos, fazer uma prece, levar o pensamento e pedir ajuda, pedir socorro. E o socorro vem. Interromper um estado de ansiedade sem uma causa aparente. Alguém aqui é ansioso? Então, dentro dessa pandemia agora, é um problemaço, né? Como tem pessoas adoecendo, né, de várias depressões violentas, se tornando depressivos, o suicídio aumentando muito, né? As doenças somáticas de vários órgãos se detonando, aparecendo, né? Estado de ansiedade, interromper essa ansiedade que às vezes nós temos de resolver um problema, não adianta. Cada momento, cada problema tem o seu tempo de resolução. Não adianta nos tornar ansiosos para resolver aquilo, porque a nossa pressa não é a pressa deles, né? Não é a pressa do plano espiritual, eles sabem muito bem o que é necessário para cada um de nós. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. É fácil? É difícil. E nós estamos falando aqui, a Joana nos falando isso, nos traz, às vezes, a convivência, uma palavra gentil, dentro do nosso próprio lar. Que eu sempre digo, ser espírita na casa espírita é mole. É fácil. O problema é ser espírita quando sai do portão da casa espírita. É ser espírita fora da casa. É ser espírita dentro do lar. Nós lemos um espírito, se eu não me engano, foi do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, e esse mês agora de novembro, é comemorado o seu aniversário, dia 15 de novembro, seu nascimento. Nosso querido Manuel nos fala que nos traz justamente
Ah, meu Deus do céu, eu esqueci, deu branco. Eu vou me lembrar. Então, como conseguir dizer a palavra gentis a uma pessoa? É difícil às vezes. Então, nós erramos muito, muito, em situações simples de serem resolvidas. Faltando para nós uma palavra de carinho àquela pessoa. Né? Ah, me lembrei, tá vendo? Vai ficando velho e às vezes você se esquece das coisas. Né? Numa reencarnação nós erramos muito mais que acertamos, já colocamos isso aqui. Né? Mas quando nós erramos e identificamos que nós erramos, nós já crescemos 1 milímetro ao longo do caminho. Né? Então, não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida, uma pessoa amada, que às vezes numa discussão nós falamos tantas coisas, desencavamos, como diz o ditado, nós desencavamos defunto numa união a dois. Né? E às vezes aqui, por não nos calarmos no ensinamento do nosso querido Emmanuel, né? Esquecemos realmente, né? E falamos, somos grosseiros e tudo, não temos gentileza com aquela pessoa que nós amamos. E às vezes aquela relação vem se deteriorando ao longo do caminho, porque não conseguimos. Então a Joana nos traz, e são prenúncios, esse elencar de pedir desculpa, recomeçar uma tarefa, abraçar alguém, conciliar o sono, interromper o estado de ansiedade, dirigir palavras gentis, né? São estados realmente, instalação de enfermidade dentro de nós. Então a saúde, no livro Vigiai e Orai, do médium Carlos Bacelli, pelo Espírito do Irmão José, ele nos fala que a saúde é também um estado d'alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Olha só. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energias. Tá? Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba onde? No desequilíbrio. Nós já conversamos aqui quando trouxemos o tema interferências espirituais e obsessões. Né? Nós sabemos bem disso. Então toda a trama infeliz se articula no silêncio. Se quer estar bem fisicamente, saneie os teus pensamentos, areja as tuas ideias e não conspurques os teus sentimentos. Não percas tempo com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. Cabeça vazia, problema. Os nossos irmãos católicos falam, cabeça vazia, oficina do diabo. Coitado, o diabo paga todas as culpas do mundo. Né? Então, cabeça vazia é sinal de farol aceso que nós temos que realmente exercitar. Agora, aonde se encontra a causa disso tudo? Então, para se dar conta de onde está situada essa causa inicial, os médicos e pacientes precisam aprender não apenas a perceber o que é visível na luz, né? Mas também identificar o que está escondido na sombra. Ou seja, é como um iceberg, que tem 10% do seu volume para cima d'água e 90% para baixo d'água. Então, os médicos, desculpe, e os pacientes têm que identificar aonde se encontra esse problema que nós estamos vivenciando. Quer dizer que nem sempre apenas o que aparece é a causa do problema, sintomas e sinais. Então é importante pensar no que está por trás dessa forma do nosso desequilíbrio orgânico. O que está acontecendo conosco? Né?
Então, perceber como estávamos antes, estávamos bem. Que sentimentos surgiram e como afetou o meu equilíbrio, o nosso equilíbrio. Isso nós temos que fazer essa autoanálise. Por quê? Eu estava bem, de repente sentimentos surgiram e me afetou o meu equilíbrio? Espera aí, tem alguma coisa errada. Então é isso, quando vai para o médico, ele tem que analisar. Então diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácido no estômago. Olha só. Você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer ao seu médico que também que não está encontrando mais doçura em sua vida. E que está muito difícil suportar o peso das suas frustrações. Você sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a sua autocrítica e que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Cada um desses daqui que nós estamos elencando, nós podemos falar horas. Muitos querem se curar. Muitos querem se curar. Mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Eu quero me curar, mas para isso você tem que fazer a tua reforma íntima, né? A neutralizar o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo, câncer do egoísmo. É o combater o bom combate de nós, que nos diz Paulo. Não querem mudar de vida. Procura a cura de um câncer, mas se recusa a abrir mão de uma simples mágoa. Nossa querida Joana de Anjos nos fala que quem guarda a mágoa, guarda lixo no coração. Olha só, quem guarda a mágoa, guarda lixo no coração. Então, pretende a desobstrução da artéria coronária. Está com problema no coração. Mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura de problemas oculares. Todavia, não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pede a solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para problemas da tireoide, mas não cuida das suas frustrações e ressentimentos. Não levanta a voz para expressar as suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama. Todavia, insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Olha quantas coisas. Clamam pela intercessão divina. Ah, Deus, me ajude. Porém, permanecem surdos aos gritos do socorro que parte de pessoas muito próximas a ti. Temos ouvidos fechados. Então Deus nos fala através de 1000 modos. Então a enfermidade é um deles. E por certo o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida, em nossa vida. Olha quantas coisas nós pontuamos aqui, né? Que dá conversa aí, como diz nossos amigos mineiros, para mais de metro. É muito estudo, né? Para nós.
E nós, com essa situação, nós vamos ficando doentes. Ora, tudo isso que estamos colocando reflete aonde? No nosso corpo somático. Então, na realidade, quem está doente não é o corpo. Quem está doente é o espírito. O corpo físico nunca está só doente ou só saudável, já que nele se expressam as informações da consciência, ou seja, do espírito. Nós trazemos lá de trás, nós vamos ver lá na frente, e já falamos isso aqui. Né? Então, quem está doente é o espírito. E isso significa, então, que o corpo serve como um sinal de alerta para expressar que o espírito está com algum nível de desequilíbrio. Então, uma doença é um sinal que alguma coisa está errada com o nosso espírito. Ora, para quem tem essa certeza absoluta. Para quem não contempla o espírito imortal, fica difícil entender o que nós estamos conversando aqui. Não é verdade? Então, nós temos o corpo, perispírito e o espírito. O espírito se comunica com o perispírito e transmite para o corpo somático. E da onde nós trazemos nossas doenças? Do ontem, dos nossos problemas do passado, né? Que fica plasmado no nosso perispírito. Ao reencarnar, voltamos com aquelas mesmas condições que saímos do corpo físico. Então é difícil. Então é um sinal de alerta à enfermidade que alguma coisa está acontecendo, um nível de desequilíbrio no espírito. Então, certas manifestações, elas ocorrem com relativa facilidade devido às predisposições que o indivíduo trouxe consigo reencarnar. Então, se ele sai numa depressão profunda, desencarna numa depressão profunda, ele continua na parte espiritual depressivo. Não vai se modificar no estalar de dedos, nós sabemos disso. Não vai. A morte não termina com nada. A morte é desveladora da vida. As nossas conquistas, os nossos erros, os nossos acertos, nós levamos para onde? Plasmado no nosso perispírito. Ao reencarnar, trazemos de novo esses nossos deslizes que tivemos ao longo da caminhada na última reencarnação. Né? Trazemos essas doenças. Aquele fumante que foi fumante inveterado, fumava 3, 4 maços de cigarro por dia, contraiu um câncer de pulmão, ele obviamente, quando retornar, ele vai retornar em situações complicadas. Né? Provavelmente com problemas de insuficiência respiratória, porque ele fez mal ao seu corpo perispiritual. Né? Desencarnou a nível somático aquele câncer, mas ele não abandonou aquele câncer, ele continua doente da alma. Né? Vai ser tratado? Com certeza. Vai ser aliviado das suas dores? Com certeza. Né? Mas vós sois ativos da vossa própria imortalidade. Né? Nós plantamos e colhemos, porque a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, essas predisposições nós trazemos ao reencarnar do que nós fizemos das anteriores. Então, a conexão entre corpo e espírito, ela faz a mediação entre a saúde e a doença. Pelo corpo, temos acesso ao espírito. E pelo espírito influenciamos a saúde do corpo. Olha só. Então, quem está doente não é o corpo. Quem está doente é o espírito imortal.
trazendo. Olha só, isso é fantástico. Graças a Deus hoje, né, as faculdades estão se abrindo ao espírito imortal. Né? Falamos aqui outro dia, vamos repetir de novo, para quem não nos ouviu, que a cadeira de saúde e espiritualidade hoje é cadeira específica da USP, Universidade de São Paulo. A Universidade Fluminense no Rio de Janeiro tem a cadeira também, instituiu a cadeira de saúde e espiritualidade. A UERJ no Rio de Janeiro instituiu a cadeira de saúde e espiritualidade. O Hospital do INCOR, já há alguns anos atrás, já trabalha alguns pacientes com passe magnético, aplicando passe. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o INTO, Hospital de Trauma e Ortopedia do Rio de Janeiro, que é referência, tratando pacientes com passe magnético. Olha só. O Hospital Sara, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, é referência em neurocirurgia. Né? Também faz tratamento em pacientes com passe magnético. Ou seja, a espiritualidade está arrombando as portas da universidade. A medicina está se abrindo a essa realidade. Quando vemos nosso querido Dr. Paulo César Frutuoso, um médico oncologista, famoso, espírita, né, colocando a essas realidades espirituais ao longo do caminho, das experiências adquiridas lá no Lar Frei Luiz, com as materializações, com operações através do Dr. Frederici, e o médico oncologista está realmente criando, abrindo o leque da espiritualidade para esses médicos, que tem que tratar o doente, não é do corpo somático, é do espírito. Quem tem que estar doente é o espírito. E interessante, quando nós conseguimos tratar na casa espírita o espírito que está doente, o corpo melhora, dá uma melhorada. Né? Mas para ficar curado, ele tem que se promover também a sua reforma íntima. Que não adianta ele chegar na casa espírita, receber passe, água purificada, tratamento espiritual, e daqui a 2, 3 meses está ótimo. Nós vemos isso na nossa casa espírita, que nós trabalhamos. Né? Então, nós observamos isso, a pessoa vai, chega doente, está toda arrebentada, é recebida, amparada, apacentada, com conforto, com carinho, né? Assiste palestra, passe, água purificada, vai passar em tratamento espiritual, através de passe magnético, tratamento magnético. Daqui a 2, 3 meses está ótima. E sai dali e não volta mais. De repente desaparece da casa. E volta, às vezes 6 meses depois, pior que tinha chegado. E nos pergunta a direção da casa, as pessoas que estão ali no tempo, por que ela piorou? E a pergunta a resposta é uma só. Você fez a sua reforma íntima, você fez combater o combate, você mudou as suas posturas, a vaidade, a arrogância, o orgulho, o ressentimento, mágoas, rancores, ódios. Então, muitos querem se curar, mas poucos querem se modificar. Né? Quer receber ajuda do alto, mas se modificar nos seus valores interiores, na sua mudança do homem velho para o homem novo, é muito difícil. Então, a harmonia, para isso, nós temos que ter, quando falamos de saúde integral, precisamos entender a harmonia que compreende o corpo, a mente e o espírito. Essa harmonia, essa tríade tem que estar retinha. Então, quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto,
dentro de uma harmonia, o ser humano se encontra num estado que denominamos de saúde. Está tudo funcionando bem, está em harmonia, está ótimo. Levando em conta que o nosso espírito ainda carece de um maior equilíbrio no estágio evolutivo que nos encontramos, não podemos dizer que temos uma saúde perfeita. Nenhum de nós, é difícil. Isso é uma expectativa para futuras reencarnações. Ou seja, mas nós precisamos nos manter. Né? Então, por exemplo, se uma função falha, ela compromete a harmonia do todo. Então, falando que o ser humano se encontra num estado de doença. Né? Então, nos encontrarmos no equilíbrio é difícil hoje em dia. Né? Nesse estado, nesse planeta que vivemos, nesse planeta de provas e expiações, com todas as violências que se encontram ao redor. O equilíbrio, para nós, é muito difícil de encontrarmos em equilíbrio total. Né? Sempre vamos ter alguns problemas. Mas precisamos realmente aprender a como vivenciar esses problemas que nos afetam. Descobrir o que está acontecendo de erradamente conosco. Tá? Não adianta. Você está com problema do obsessor. Vai para essas igrejas todas, aí faz aquele... Não adianta. Porque o indivíduo não quer se modificar, ele não quer se melhorar. Esse é o problema. A ideia de ajuda, excelente. Né? Dos nossos amigos de outros segmentos religiosos. Mas o camarada sai dali continua fazendo as mesmas coisas. Então, que harmonia ele vai conseguir? Difícil. Então, a doença é a perda relativa da harmonia. Então, qualquer perturbação da harmonia acontece no nível da nossa consciência, que é a parte espiritual do nosso ser. Enquanto o corpo nosso é a forma da apresentação dessas anomalias, ou seja, a doença se apresenta pelo nosso corpo somático. Então, o corpo físico nosso é o instrumento de manifestação do espírito encarnado. Ele vai se manifestar aonde? Nesse nosso corpo bonitão aqui. Que não é diferente. Não tem outro lugar, está encarnado, vai se manifestar através do nosso corpo. Então nós precisamos estar atentos ao menor sinal de desarmonia dos nossos sentimentos. Pois é a primeira indicação que alguma coisa está ocorrendo na área do espírito, sede dos nossos sentimentos. Interfere os espíritos em nossas vidas? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Muito mais que vós podeis imaginar. Né? Todo mundo sabe essa resposta, né? De ordinários que são, sei que regem os vossos pensamentos e eu completo os nossos atos e as nossas ações. Então, é a sede dos nossos sentimentos. Desequilíbrio vibratório. A sintonia e a radiação do perispírito depende das nossas projeções mentais que o espírito elabora. Né? Que nós elaboramos essa sintonia e essa irradiação. Né? São projeções mentais que nós fazemos. Nós criamos essas projeções mentais que o espírito elabora. Nós vamos criando. Então, como o vigiar e orar ainda não fazem parte da nossa rotina, essa sintonia entre o corpo físico e o perispírito se desajusta, gerando manifestações tidas como doenças psicossomáticas. Vigiai e orai. As duas pequenas palavrinhas que o Mestre Jesus nos trouxe. Os nossos irmãos católicos falam orai
e vigiai. Mas o correto, na nossa visão espírita, é vigiar. Mas vigiar o quê? Os nossos atos, os nossos pensamentos e as nossas ações, né? Então, como essa sintonia entre o corpo físico e o perispírito vai se ajustando, ela acaba gerando manifestações tidas como doenças psicossomáticas. Está tão em moda isso. Ah, eu tenho uma doença psicossomática. O que é isso? Sensação de mal-estar que pode dar na gente. Estafa ou fadiga. Enxaqueca. Má digestão. Mau humor constante. Músculos doloridos. Etc, etc, etc. São essas doenças psicossomáticas que os médicos fazem um monte de exames e não conseguem detectar nada, você não tem nada. E da onde é aquilo? Da onde vem a sensação de mal-estar? Da onde vem estafa e fadiga? Da onde vem aquela enxaqueca constante que você tem? Aquela má digestão que você tem? O seu mau humor constante? Músculo dolorido, corpo todo dói. Da onde vem isso? Que o médico às vezes não consegue descobrir. Aí dá o nome de doenças psicossomáticas. Né? Mas não consegue a causa. Porque a causa é justamente os 90% do iceberg, né? Que está no espírito imortal. A dor, afinal, o que é a dor? Não é algo que apenas serve para atrapalhar? Por que ela apareceu? Geralmente não sabemos. Nem temos interesse em saber. Nós queremos ficar curados da dor. Não é verdade? Somente queremos que ela suma o mais rápido possível. Com isso, podemos voltar a realizar aquilo que gostamos. Não é isso? A dor tem que sumir. Aí tomamos remédio, antitérmico e remédio para dor, toma isso, toma aquilo, aí toma relaxante muscular. Queremos que aquilo suma. Mas o nosso não consciente, ele envia mensagem ao nosso consciente sob a forma de tensões ou sofrimentos físicos e emocionais. E é justamente que vem essas doenças psicossomáticas. Então, procurando silenciar essa tentativa de comunicação, utilizamos o quê? Medicamento para acabar com os sintomas, né? Sem perceber o que gerou aqueles sintomas. Aonde está a causa daquele sintoma que nós tivemos? Então, se o medicamento não fizer o sintoma desaparecer, em segundos, o medicamento não é bom. Se o médico não acertar o remédio da primeira, o médico também não é bom. Não é assim? Fui no médico tal, me deu remédio, não funcionou. Ah, eu tenho outro médico. Aí você começa uma correria procurando, pulando de médico em médico e não consegue nada. Que o problema está dentro de você. Então a dor, como diz nosso querido Chico Xavier, é o grande abençoado remédio. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-os a indispensáveis modificações. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, do nosso querido André Luiz, do nosso Chico Xavier. Então, quais são as formas que nós temos de prejudicar a nossa saúde mental? Vou trazer 10 situações, formas de prejudicar a nossa saúde. Preocupar-se em excesso com o futuro. Vamos ver se nós nos adentramos em algumas dessas, tá? Preocupar-se em excesso com o futuro. Tentar agradar sempre as pessoas. Avaliar-se de forma negativa. Fazer sempre várias tarefas ao mesmo tempo. Não gerenciar o seu tempo. Não ter hobbies de lazer. Pensar em demasia no passado. Omitir suas emoções.
cobrar-se excessivamente, assumir responsabilidades que não são suas. Encaixamos alguma dessas dentro de nós? Com certeza algumas. Se bobear, todas. Porque é complicado. Prejudicar em excesso com o futuro. Que daqui a 10 anos vou fazer isso, fazer aquilo. Tentar agradar sempre as pessoas. Não conseguimos. Né? Avaliar-se de forma negativa. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Eu não consigo, eu não faço, né? Fazer sempre várias tarefas ao mesmo tempo. Né? Nesse dia de hoje tumultuado, que 24 horas não dá para algumas pessoas, né? Não ter hobbies e lazer, porque nós não temos tempo, né? Aí não temos hobby e lazer. Pensamos demasiadamente no passado. O que passou, passou. Águas passadas não movem moinho. Passou, passou. O momento é agora de vivenciarmos isso. Não é ontem, porque antigamente, porque isso, porque aquilo que eu fazia acontecia. Isso não leva a nada. Só leva a nos adoecer. Omitir as nossas emoções, de abrir o nosso coração, nos cobrar excessivamente, né? Ali, naquelas coisas todas. E assumir responsabilidades que não são suas, não são nossas. É do outro, cada um tem as suas responsabilidades. Nós já temos as nossas, né? Então, isso são formas de prejudicar a nossa saúde mental. E isso traz efeitos de tensão no nosso organismo. Os psicológicos: ansiedade, tristeza, irritabilidade, insatisfação no trabalho, depressão, impaciência. Comportamentais: ruptura de relacionamentos, fobia social, incapacidade de dialogar, consumo de álcool e drogas e diminuição da libido, né? Isso traz o quê? No corpo físico: insônia, queda de cabelo, doenças cardíacas, palpitações, gastrite, dores musculares, tremores, aumento da pressão arterial, asma. Continuamos? O que traz esse desequilíbrio psicológico? Repetimos: ansiedade, tristeza, irritabilidade, insatisfação do trabalho, depressão, impaciência. São as psicológicas. As comportamentais: ruptura de relacionamentos, fobia social, incapacidade de dialogar, consumo excessivo de álcool e drogas e diminuição da libido. Isso vai afetar o quê? O nosso corpo somático, como insônia, queda de cabelo, doenças cardíacas, palpitações, gastrite, dores musculares, tremores, aumento da pressão arterial, asma, e vai por aí afora, né? Tudo isso nós vivenciamos aqui. Então, nós temos que ligar o nosso farol vermelho. Então, quando a boca cala, o corpo fala. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as nossas aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. A diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerante. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho
escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da humanidade. Quando a boca cala, o corpo fala. E aí, esses itens todos, cada item desse é um estudo profundo que nós temos que realizarmos nós, dentro de nós. Por que a minha dor de garganta? Por que a minha diabetes? Por que a minha dor de cabeça? Por que a minha alergia? Por que as minhas unhas estão quebrando? O peito apertando, as neuroses paralisam, a febre está esquentando. São sintomas que ao longo do caminho nós vamos sentindo e nós temos que observar isso. Então, é o perispírito, que é o corpo fluídico do espírito, é o corpo perispiritual, o espiritual, é o mediador plástico entre o corpo físico e o corpo espiritual, formado a partir do fluido cósmico universal. Né? Todos nós sabemos disso. Dá vida, o perispírito dá vida ao corpo material e organiza segundo o seu modelo próprio. Sim, rege todas as nossas funções, mantém o seu equilíbrio orgânico e controla a nossa saúde. Né? Então, no processo reencarnatório, por exemplo, o espírito, através do perispírito, começa a se ligar ao novo corpo físico. Ele orienta dinamicamente a fecundação, a divisão e a multiplicação celular, naturalmente respeitando as leis biológicas da hereditariedade, como as quais agem em sintonia. Esse estudo é um estudo lindo, que possamos trazer mais à frente, estão passando apenas pincelando para dar a sequência a esse estudo da saúde e espiritualidade. Mas podemos trazer, numa outra oportunidade, um estudo só sobre o perispírito, que é um estudo lindo, e todos nós temos que ter esse conhecimento. Então, ele é o modelador plástico. O perispírito é pré-existente e sobrevive à morte do corpo material. Então, transmitindo as suas vontades ao corpo físico e as impressões do corpo físico ao espírito. Por isso, que tudo que nós fazemos aqui, de bom ou de ruim, fica plasmado no nosso perispírito. As nossas experiências boas e más ficam plasmadas no nosso perispírito. Se nós fumamos, nos drogamos, fumo, droga, álcool, sexolatria, né? Tudo em demasia fica gravado no nosso perispírito. Né? Então, levamos pontos para a parte espiritual e ao retornar trazemos isso plasmado no perispírito. Então esse estudo é um estudo lindo que nós temos que ter esse conhecimento desse. Então quando desencarnamos, carregamos conosco em nosso perispírito que todas as informações a respeito do equilíbrio ou desequilíbrio que estão vivenciando. E essas impressões positivas ou negativas que tivemos ao longo da nossa existência. É o que nós estamos falando. Né? Levamos tudo isso. São as nossas conquistas, são os nossos erros, são os nossos acertos. Né? Por isso que o Mestre Jesus nos fala que vós sois artífices da vossa própria mortalidade. Plantamos tomate, colhemos tomate. Plantamos abóbora, colhemos abóbora. Plantamos alface, não vamos colher quiabo. Né? Colhemos aquilo que plantamos. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós temos várias reencarnações para acertar o que nós fizemos de errados ontem. E já viemos errando bastante, né? Hoje nós estamos até um pouquinho melhor. Já conseguimos ouvir o Evangelho de Jesus, já conseguimos estar sentados aqui vendo
uma pessoa falar e exercerem a paciência com essa pessoa. Né? Tudo isso. Já conseguimos isso. Né? Em encarnações anteriores, era difícil ouvir isso. Mas já viemos com essas perspectivas. Então, nós temos que realmente nos modificar. Né? Então, as qualidades ou defeitos, faltas, abusos e vícios de existência passada ficam registrando pelo espírito. E reaparece quando reencarnamos no corpo físico como enfermidade. Né? É uma lógica maravilhosa. Né? O pensamento, falamos de pensamento em vontade num estudo, então vão passar en passant, força criadora proveniente do espírito que o impulsiona, o pensamento, a energia mental que o pensamento exterioriza, exerce total influência no corpo espiritual, modificando a sua forma, a sua aparência e a sua consistência. Criado pelo perispírito, logo é matéria. Né? Então, no livro Nosso Lar, o nosso querido André Luiz, através de Chico Xavier, nos traz: o pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Então, cada um de nós vivemos em sintonia com o ambiente espiritual que as nossas atitudes e desejos constroem. A nossa áurea, gerada por pensamentos elevados, transforma-se numa couraça protetora. Obviamente, se nós mantemos nossa sintonia elevada, né, criamos uma couraça a nível do nosso corpo. Então, é como fosse uma couraça protetora que assemelha-se a um sistema imunológico do nosso corpo. Só depende de nós. Por isso que o Cristo nos fala: vigiai e orai os nossos atos. Então, quanto mais nós nos elevarmos em pensamento, bons, elevados, nós criamos essa couraça em nosso derredor. Então, quanto mais primitivo e materialista, maior será a quantidade de toxicidade desses resíduos produzidos, que irão impregnar o quê? A nossa aura, passando a agir no corpo espiritual como larvas mentais ou formas de pensamento. Tudo que nós pensamos, por isso que o Emmanuel fala: somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. E a nossa querida Joana de Anjos nos traz: atraímos para nós o que aparentemente desejamos libertar, pelo pensamento. Nós já falamos isso aqui, tornamos a falar, e vamos continuar falando ao longo do caminhada, que só depende de nós. Criamos as formas de pensamento. Então, conforme a vida da nossa mente, assim vive o nosso corpo espiritual. Nossas obras ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. Vós sois artífices da vossa própria imortalidade. Então, a principal forma de nós drenarmos esses fluidos deletérios que geram pelo pensamento desarmonioso, através do quê? Do próprio corpo físico, que absorve essas energias nocivas, manifestando sob a forma de doença. E geralmente as doenças correspondem ao tipo de pensamento gerado. Então, na raiz profunda das nossas enfermidades está necessidade de recomposição moral do espírito, refazimento emocional, reajustamento interior, nossa renovação de conduta, a nossa reforma íntima, né? A nossa reforma íntima do homem, da transformação do homem velho para o homem novo, é o combater o bom combate, como nos fala Paulo de Tarso, né? Então, concluímos que os males do corpo físico são originados de quê? De distúrbio do corpo espiritual. E estes causados por desordem do pensamento, nosso pensamento em desalinho, que por sua vez são originados por desvio dos sentimentos, que são doenças morais ou doenças da alma.
E isso nos traz as enfermidades, né? Com certeza, então são gerados por nós próprios, né? Então, então cada um vive. Então, quanto mais primitivo e materialista nós formos, pior vai ser o nosso problema. Então, na raiz profunda das nossas enfermidades está, de novo, necessidade de recomposição moral do espírito, refazimento emocional, reajustamento interior e renovação de conduta. Então, as enfermidades graves decorrem de faltas passadas e contribuem para o aprendizado, reparação e restauração dos atos adequados que acumulamos em nosso corpo perispiritual ao longo da nossa caminhada. Então, certos acontecimentos e doenças são permitidos pelo plano espiritual para estimular o espírito a cumprir compromissos com a sua jornada evolutiva. Nada ocorre por acaso. Nada ocorre por acaso. Está tudo no planejamento divino. Deus é mau, Deus é justo, Deus pune, Deus culpa. Não. Deus é amor. Quem nos pune somos nós. Quem nos culpa somos nós. Ou seja, são compromissos que, quando essas doenças vêm, nos permite nos sacudir. E o nosso querido Emmanuel nos fala: bendito é o aguilhão da dor, que ela que nos sacode, tem alguma coisa acontecendo conosco, né? Então, é necessário para estimular o nosso espírito, o espírito, a cumprir meus compromissos na nossa jornada evolutiva, né? Para minimizar os nossos erros, né? Então, as enfermidades, os acidentes inesperados, carência afetiva, dificuldades econômicas, são meios utilizados para despertar a anestesia da ilusão ou da intoxicação do orgulho, egoísmo, cólera, etc., a que muitos se submetem. Em grande parte dos casos, o componente inicial desta enfermidade é a falta do auto-amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu sempre digo, como podemos amar o próximo se ainda nós não nos amamos? Então, para exercitar esse auto-amor, é conosco, é nos amando, aparando as arestas que temos dentro de nós, aparando essas doenças que trazemos ao longo da caminhada, fazendo a nossa reforma íntima. Então, vamos colocar tudo isso na geladeira. Ah, não, eu sou assim e eu não me modifico, eu morro assim. Quantas pessoas já ouviram falar dessa forma? Ah, eu acredito na reencarnação, mas nessa reencarnação não consigo modificar. Eu vou deixar para a próxima, ver se melhorar. Não é assim? Que ouvimos várias pessoas falando. Então nós temos que nos começar a dedicar alguma atenção hoje à necessidade do espírito imortal. Por isso que o tema saúde e espiritualidade, que os médicos estão começando a abrir, isso é maravilhoso, né? E como diz o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, de novo eu trago essa frase: o espiritismo é a ciência, sem dúvida é a ciência de libertação de consciências e de vidas, porque ela atua na causa das aflições humanas, no nascedor do espírito imortal. Então, quem está doente não é o corpo,
quem está doente é o espírito. E nós temos que trabalhar justamente é o espírito, com o nosso estado de consciência, procurando nos melhorar, aparar as arestas, aparar, modificar o homem velho que estamos trazendo ao longo de 2000 anos ou mais. Desde o advento de Jesus, quando chega a esse planeta e nos pede, né, a mudança interior nossa, do homem velho para o homem novo, o divisor de águas, trazendo, rompendo a lei de Italião do ouro e por ouro, dente por dente, para a lei de amor, no seu primeiro mandamento. E nós ainda não conseguimos nos amar. Então, é esse combate que o Paulo de Tarso de novo nos traz. Temos que fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. E fazendo isso, nós vamos conseguindo nos melhorar a nível de saúde no nosso corpo somático. Trabalhando eu, espírito. Porque não é o nosso espírito, sou eu, espírito. Eu estou, nesse momento, eu estou Orlando Luiz, eu não sou Orlando Luiz. Eu não sou Maria, eu não sou João, eu não sou Alberto. Nós estamos, nós não somos. Né? Eu estou. Então, eu, espírito, então temos que trabalhar as nossas erros do passado, do ontem, que trazemos plasmado no nosso perispírito. Né? Para nos curar, nos transformar, né? Nos modificar. E assim vamos conseguir a saúde integral. Que a paz do Cristo Jesus, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando. Ó Pai amado, meigo Rabi da Galileia, aqui mais uma vez nos encontramos nessa sala de estudo que nos propusemos, Senhor, trazer essa doutrina de amor que nos deste com o seu Consolador prometido. E que nessa noite de hoje, trazendo esse estudo da saúde e espiritualidade, possamos levar para o nosso íntimo do nosso ser essas mensagens, essas palavras de vida eterna, essas palavras de alerta, que possam nos servir como bússola de guiar cada vez mais para a frente, para o alto, na nossa melhora interior e no seu caminho, Senhor. Sustenta-nos, Senhor, a nossa fé, apacenta o nosso coração e abra nossa mente. Quanto àqueles ainda que não se conhecem, Senhor, não te conhecem, que se encontram na vazia, na tristeza, na agonia, nas maçardas, nos asilos, nas leprosários, num leito de dor, numa cama, de um hospital, dentro das penitenciárias, dentro das favelas, dos países onde a fome, a miséria, a violência, graça pela intolerância dos seus governantes. Que o seu manto de amor, Senhor, possa envolver a cada irmão desse que se encontra em prova como nós, e as provas que hoje, dentro dessa pandemia, graça pelo planeta, nos sacudindo, levando os nossos entes queridos, nossos amigos, de retorno à pátria espiritual, que sejam todos nós, Senhor, envolvidos pelo seu manto de amor. Sabemos, Senhor, dos problemas que temos. Sabemos das dificuldades que encontramos em todos os momentos da nossa caminhada. Mas ajuda-nos, Senhor, a suplantá-los. Ajuda-nos, Senhor, a atender, entender o convite que nos fizeste há 2000 anos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave
e meu fardo é leve. Muita paz, muita harmonia, e nos despeço na sua doce, meiga e suave paz. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. E aqui também nos despedimos. Obrigado mais uma vez pela atenção, pela paciência que exercitaram conosco e que possamos, se Deus nos permitir, estarmos quinta-feira que vem, no dia 12, aqui unidos e reunidos, em nome de Jesus, em nome dessa doutrina de amor que é o Consolador prometido que Jesus nos deixou. Que possamos estar em pensamento e estarmos juntos para a segunda parte desse estudo de saúde e espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus, paz e bem ao coração de todos. E muito obrigado mais uma vez. Que assim seja.